Comecinho, comecinho, alguém perdeu? Então vamos lá, vou voltar, tá? Eu vou voltar, que a gente tá só no começo, tá, Kaline? É pouca coisa que você perdeu, eu vou voltar aqui então. Então vamos lá. Pessoal, é que assim, ó, eu não fico abrindo essa tela do Skype, tá? Então, como sempre alguém manda alguma coisa, se pra mim pisca, se pra mim fica falando, mostrando que alguém tá mandando mensagem, eu não sei se é dúvida ou se realmente é um problema. Então, por isso que eu peço pra vocês que não mandem dúvidas agora, tá? Porque aí, se por um acaso eu ver que tá piscando pra mim a telinha do Skype, eu sei que pode ser um problema, tá bom? Eu não vou ficar acessando toda hora essa tela. Então, por favor, deixem para enviar as dúvidas no final do treinamento. Então, aqui, ó, eu vou voltar, tá? Aqui, pessoal, ó, nessa tela, eu dei a carga inicial do segundo grupo. Foram demonstrados para mim todos os eventos que a empresa tem pendente para o envio, tá? E eu gostaria de falar sobre o evento do 2190, que é o evento de admissão preliminar, tá? Esse evento, ele não é de envio obrigatório. Ah, mas quando que eu vou enviar ele? Você vai enviar o 2190 quando você não tiver todas as informações cadastrais do funcionário, tá? Então, o 2190, ele é um evento bem básico. Ele vai levar só a data de nascimento do funcionário, a data de admissão e o CPF. E as informações do empregador, que no caso é o CNPJ, tá? Então, o que é importante? Se vocês deram a carga do 2190, tem que enviar, tá? Se não enviou, então faz a exclusão dele. Mas o evento não pode ficar aí parado, ele não pode ficar aí pendente. Se criou o 2190 por falta das informações cadastrais, então faz o envio dele para posteriormente fazer o envio do 2200, tá bom? Como que eu vou fazer a carga do 2190? É no momento que vai cadastrar o funcionário, tá? Então, aqui no DP Cuca, ó, eu vou sair dessa tela por enquanto. Eu vou vir aqui na tela do DP Cuca, ó, tela de cálculos, eventos funcionários, palheta funcionário. Se vocês observarem aqui nessa parte inferior da tela, tem um botãozinho laranjado, que ele está escrito admissão preliminar, tá? Quando eu clico em admissão preliminar, ele já pede para mim o CPF do funcionário. Eu vou digitar aqui um número qualquer. E aí ele vai abrir essa telinha somente com esses campos aqui. Então aqui eu tenho CPF, data de admissão, o nome do funcionário e a data de nascimento. Isso daqui é o que vai constar dentro do XML do evento 2190, tá? Que é a admissão preliminar. Depois que vocês fizerem esse cadastro aqui, eu vou até fazer um cadastro aqui para vocês verem como é que fica. Vou colocar aqui, ó. Funcionário. Vou cadastrar a admissão dele e vou gravar. Quando eu faço isso, pessoal, automaticamente o sistema ele vai gerar o registro do 2190 para ele. Aqui no caso eu coloquei a data de admissão em 1/7, por isso que o funcionário não está aparecendo aqui para mim. Eu estou acessando o mês 6, tá? Então aqui, ó, vai aparecer o 2190, que é a admissão de trabalho, registro preliminar, e vai aparecer o nome do funcionário que eu acabei de admitir. Dentro desse XML, que aqui no caso para mim ainda não está gerado, ele vai trazer aquelas informações que inicialmente a gente cadastrou, tá? Isso daqui vocês vão fazer porque o envio ele tem que ser de imediato, tá? Então, até um dia anterior aí, vocês precisam enviar a admissão preliminar do funcionário para o E-Social. Depois, quando vocês tiverem as informações completas do E-Social, mas esse depois não é muito depois, tá, pessoal? Todos os eventos têm prazo para envio. Aí, o que vocês vão fazer? Vai vir aqui na tela do funcionário, vai pedir para alterar o registro dele e vai terminar de fazer o cadastro, tá bom?
vai finalizar o preenchimento. Por quê? Porque quando você faz uma admissão preliminar, automaticamente o sistema gera também um 2200, tá bom? Então, para esse funcionário aqui que eu cadastrei, ele também vai gerar um 2200, tá certo? Muita gente com problema aí ainda? Pessoal, se vocês puderem, por favor, deixar as perguntas para depois, tá? O pessoal da contabilidade Nardo não vai ter outro treinamento da segunda fase, tá bom? Mas depois vocês conseguem assistir os vídeos. Eu vou voltar lá então, tá, pessoal? Mais alguém, pessoal, não está conseguindo visualizar a tela? Porque para mim aqui parece que a minha tela está sendo compartilhada. Os vídeos vão ser disponibilizados até sexta-feira. Bom, pessoal, ó, como para algumas pessoas voltou, tá? Se eu ficar esperando todo mundo ficar ok, vai ser disponibilizado no hot site, tá bom, Igor? A gente vai mandar, a gente vai falar que os vídeos estão disponíveis. Eu vou voltar, tá, pessoal? Porque se eu ficar parando e interrompendo, a gente não vai finalizar o treinamento hoje, da primeira fase também. Vamos lá. Então, ó, como eu estava falando, assim que a gente faz um registro de admissão preliminar, automaticamente o sistema já cria um 2200, tá? Por quê? Porque é obrigatório o envio do 2200. Eu não posso fazer apenas o envio do 2190, tá? O 2190 é apenas para situações em que eu não tenho todos os dados do empregado, tá? Mas para quem tem tudo em mãos, todos os documentos, é só fazer a admissão normal, que o 2200 vai ser gerado para poder fazer o envio. Pessoal, o 2200, ele tem que ser enviado antes de qualquer outro evento não periódico, tá bom? Eu não posso tentar enviar uma alteração cadastral se eu ainda não tenho funcionário desse cadastro, tá bom? Obrigatoriamente, 2200 tem que estar na base para depois proceder com todos os demais envios. Quem que vai ser gerado no 2200? Só funcionário, tá? Os sócios e os estagiários, eles vão ser gerados dentro do 2300, tá bom? Então, eu vou pular aqui rapidinho, porque aqui para mim tá na sequência, tá? Vocês conseguem ver que tem o 2200, 2205 e assim vai. Mas eu quero falar primeiro do cadastramento inicial do vínculo. Então, eu vou passar para o 2300, que é esse evento aqui, ó, trabalhador sem vínculo de emprego. Esse 2300, ele vai ser responsável pelas informações cadastrais dos sócios, cooperados, estagiários. Então, esses trabalhadores sem vínculos, eles vão ser enviados através deste evento aqui, tá? Por que que tem início? Porque vai enviar a admissão desses trabalhadores, realmente o início deles para o e-social, tá? Então, a mesma regra do 2200 vale para o 2300. Tem que enviar antes o 2300, ele tem que constar na base do e-social, para depois a gente fazer o envio de todas as outras informações relacionadas a esse sócio ou a esse estagiário, tá? O que eu vou fazer? Eu vou enviar, apesar de eu estar sem a validação do e-social, eu vou enviando aqui os eventos só para ir diminuindo a quantidade de eventos na tela e ficar pendente só aqueles que eu ainda não expliquei, tá bom? Então, aqui eu vou selecionar o meu 2190 e eu vou pedir para enviar para o e-social só para ele sair da tela, tá, pessoal? Não está validando, o site não está funcionando por enquanto. Então, aqui, ó, como eu falei do 2290, eu também vou enviar o 2290 desses funcionários. Então, marquei todo mundo
e vou clicar em gerar/enviar. Tem até um funcionário aqui que deu vários erros, mas esses erros aqui é do funcionário que eu acabei de cadastrar, tá? Então, lembra aquele funcionário que eu fiz a admissão preliminar? Lá naquele cadastro só foi a data de nascimento, a data de admissão, o nome do funcionário e o CPF. Então, aqui, o próprio DP Cuca que está pedindo essas informações, tá? Não é o E-Social. Vocês podem observar que essas críticas aqui, elas são instrutivas. Então, ela está falando, acesse o cadastro do funcionário, informe o PIS, acesse o cadastro do funcionário, informe o sexo e assim vai. Então, todas essas validações aqui é do DP Cuca, tá bom? Eu não vou fazer o envio desse funcionário, porque senão eu vou ter que acessar o cadastro dele, preencher todos os campos. No caso, pra gente, isso daqui não vai ter importância agora, tá? Vocês sabem aí o que tem que cadastrar dos funcionários. Eu vou excluir esse evento aqui, só para eu não ter que ir lá e fazer o preenchimento. Pessoal, isso aqui que eu tô fazendo é só um teste, tá? Vocês não vão fazer isso. Se tiver algum problema aí, tem que corrigir as críticas, tá? Aqui eu só tô fazendo uma demonstração. Então, ó, o próximo evento que a gente estava falando é sobre o sócio e os estagiários, que são os trabalhadores sem vínculos. Então, aqui, ó, o 2300, ele vai trazer... Pessoal, o estagiário, mesmo que não tenha estágio remunerado, ele também tem que ser declarado ao E-Social, tá? Então, eu não tô com a tela do Skype agora aberta. Se alguém quiser ir anotando para perguntar depois, pode anotar, tá? Para depois não esquecer. Mas o estagiário, ele tem que ser informado no E-Social ainda que ele não tenha o estágio remunerado, tá ok? Então, aqui eu vou fazer também o envio do sócio e do meu estagiário aqui nesse caso. Pessoal, se tratando de cadastramento inicial, é isso, tá? Então, qual que é a base que eu tenho que ter lá dos meus eventos não periódicos? É isso daqui, ó. Primeiro, 21,90 para quem fez registro de admissão preliminar. Depois, eu tenho obrigatoriamente que ter o 2200 de todas essas admissões preliminares. Ou quem não fez admissão preliminar, eu também tenho que fazer o envio do 2200, tá? Não se esqueçam. E para o sócio e estagiário cooperado, eu tenho que fazer o envio do 2300, tá? Então, às vezes, vocês não vão conseguir, por exemplo, fazer o envio de um afastamento se antes vocês não enviarem o funcionário, tá? Então, provavelmente, se acontecer essa situação, o E-Social vai falar assim, que antes de enviar o afastamento, o funcionário tem que estar na base do E-Social, tá? Então, as críticas, elas também são explicativas, dá pra gente ter mais ou menos uma noção do que o E-Social está pedindo antes do envio de cada evento, tá ok? Em relação ao funcionário, quando vocês forem dar a carga inicial do segundo grupo, isso lá em setembro, né? Em setembro começa o envio dos eventos não periódicos, vocês vão ver que dentro do 2200 vai trazer as informações que hoje o funcionário possui, tá? Então, os horários que o funcionário tem vai constar dentro do 2200. Eu vou até abrir aqui um registro para vocês verem, para vocês terem uma noção. Eu acredito que muita gente aí já está fazendo teste, já está vendo. É muito importante que vocês entrem aqui nessa lupa para poder ver o que está dentro do XML, tá bom? É isso daqui que vai ser enviado para o social. Então, aqui, ó, no meu evento 2200 desse funcionário, então ele vai trazer todos os dados cadastrais, data de nascimento, vai trazer nome de mãe, nome do pai, todos os campos que forem obrigatórios vai ser solicitado no momento do envio, tá? Pode ficar tranquilo que vocês não vão fazer o envio de um evento que está faltando uma informação, o social não vai deixar. Vai trazer aqui embaixo, que é onde eu quero mostrar, ele vai trazer as informações de horário aqui, ó, tá? Então, o horário, além dele ser enviado lá naquela tabela 1050, ele vai ser enviado também dentro do 2200. Os horários que são enviados na tabela 1050, que é aquela tabela lá do primeiro grupo, aquilo lá é tudo que eu tenho na empresa, tá, pessoal? Aqui no 2200, ele vai separar o horário de cada funcionário, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Se, por um exemplo, eu tiver uma alteração cadastral posterior àquela data que eu estou dando a carga, ele vai começar a trazer para mim os eventos de alteração.
tá? Então, nesse caso, eu estou falando do 2205. O 2205, ele se refere às alterações de dados cadastrais do funcionário, tá? Do trabalhador. O evento 2205, ele vai ser gerado tanto para o funcionário, quanto para o estagiário e para o sócio cooperado, tá? Então, esse evento de alteração cadastral, ele é um evento incomum em relação a funcionário que tem vínculo e os sem vínculos, que são os sócios e os estagiários, tá bom? Então, no 2205, toda vez que eu tiver uma alteração cadastral, ele vai trazer para mim esse evento para enviar para a social, tá? O que a gente não pode confundir, pessoal, é no processo de retificar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim para vocês. Eu fui lá, cheguei no mês de setembro, eu dei a carga inicial, ou melhor, eu fiz a admissão de um funcionário, tá? Então, lá em setembro, eu fiz a admissão de um funcionário e foi o 2200, tá? Dentro do 2200, vai a informação de dependente. E vamos supor que gerou para mim esse 2200 e eu enviei o 2200 para a base do social. Aí eu lembrei que eu deveria ter cadastrado o dependente desse funcionário. Quando vocês forem fazer uma alteração no cadastro do funcionário e já tiver sido enviado o evento de admissão para a base do social, o sistema vai fazer uma pergunta para vocês e ele vai falar assim, se vocês querem que isso seja uma alteração ou que isso seja uma inclusão. Nesse caso, pessoal, a gente não pode entender que seja uma alteração. Desculpa, uma inclusão. Por quê? Porque o evento 2205, ele não pode ser usado para alterar informação inicial, tá? Quando eu terminar o exemplo, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, ó, se vocês perceberem, no mês de setembro, então eu tenho um evento de admissão do 2200, com admissão em setembro, e foi para social. Se eu precisar alterar esse funcionário, por que eu não tenho que gerar um 2205? Porque simplesmente não é uma inclusão, tá? Não é uma alteração que teve no cadastro dele. Na verdade, é uma retificação da admissão. Porque eu ainda estou no mês da admissão, eu enviei a admissão dele, certo, mas teve uma informação que faltou. Então, esse 2205, ele tem que ser gerado exatamente para alteração cadastral, tá? Então, por exemplo, eu enviei a admissão do funcionário, aí o funcionário mudou de nome, porque ele casou. Isso sim é uma alteração, tá? Então, é um dado que não constou na admissão, porque realmente não existia. Aí agora, a partir do momento que eu informar isso no sistema, eu vou gerar um 2205 e eu vou enviar essa informação para a social. Essa regra, ela também vale para o 2306, tá? Que é do sócio. Aqui, ó. 2306, tá? Então, aqui, ó, trabalhador sem vínculo de emprego, alteração contratual. Esse exemplo que eu estou dando para vocês, pessoal, é o mesmo conceito, tá bom? Então, se por um acaso vocês enviarem a admissão e tiver alguma coisa que vocês esqueceram de enviar na admissão, então vocês não vão alterar o cadastro e pedir que seja uma inclusão, tá? Vocês vão retificar o 2200, porque ainda não foi nenhum evento de alteração para lá, foi só admissão. Então, como que eu faço esse processo? Eu teria que vir aqui, então, o funcionário foi lá sem o dependente. Então, eu fui lá no DP, cadastrei o dependente, e se ele perguntar para mim se eu quero que seja uma alteração ou uma inclusão, eu vou pedir que seja uma alteração, tá? Porque aí ele vai retificar para mim o 2200, tá certo? Para o 2306 é a mesma coisa, esse evento aqui ele tem que ser enviado quando de fato eu faço alterações que devam ser enviadas para o social. Aqui a gente apresentou muita situação de cliente que fala assim, apareceu um evento 2205 na tela, mas eu não sei nem de onde que veio. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter bastante atenção agora nesse momento de ficar alterando o registro de funcionário, tá? Porque tudo que vocês alterarem, que tiver que ser prestado para o social, vai gerar evento. E depois também vai gerar dúvida, porque vocês não vão saber de onde que veio essa alteração. Tá ok? Então, ó, esses eventos aqui que eu estou citando agora são de alterações
2205, alteração de dados cadastrais. 2206, alteração do contrato de trabalho. E o 2306 também é alteração contratual, tá? O 2306 ele só vai ser gerado para os trabalhadores sem vínculos, tá bom? A própria descrição dele aqui já está falando, ó. Pessoal, vamos verificar aqui se mais alguém está com muito problema. Pessoal, tem bastante gente com problema, bastante gente sem áudio. Pessoal que estava com problema de tela travada aí, como é que ficou? Eu interrompi de novo o compartilhamento, tá? E iniciei de novo. Pessoal, quando travar para vocês, tenta sair e acessar de novo, porque se vocês ficarem mandando mensagem por aqui, eu não vou conseguir visualizar o tempo todo, e aí vocês vão perder muito tempo. Tenta fazer isso, tenta fechar e abrir de novo, porque senão vocês mesmos vão ser prejudicados. Então, pessoal, mas eu tenho que tentar compartilhar de novo, porque tem gente que não está conseguindo visualizar. Por isso que às vezes eu interrompo o compartilhamento e inicio de novo, para ver se resolve para alguns. Porque às vezes parece que eu não estou dando atenção para o problema de vocês. Mas é complicado, porque se algumas pessoas têm, se algumas pessoas estão com acesso normal, eu acredito que o problema não é aqui, tá? Porque eu acho que se o problema fosse aqui comigo, nenhum de vocês conseguiriam ter acesso e ouvir. Kátia, infelizmente eu peço para você um pouco de paciência, tá? Realmente o grupo tem bastante gente, mas nós precisamos fazer dessa forma para tentar atender todo mundo. Eu vou dar continuidade, tá? Como eu vi que algumas pessoas aqui disse que tá ok, eu vou dar continuidade. Kaline, a gente ainda está falando de cadastramento inicial do vínculo. Se você quiser anotar as dúvidas que você está tendo, você pode aguardar que no final eu vou resolver todas elas para vocês, tá? Muita informação vai ser mesmo, tá, pessoal? Até se eu falar aqui pausadamente, muita informação a gente vai ter mesmo. Aqui, ó, o que o escritório Milênio perguntou, quando eu envio o cadastro do funcionário e o mesmo altera o nome, eu envio uma alteração? Então, depende de qual que é essa situação, tá? Porque, por exemplo, que nem eu estava falando, vamos supor que eu enviei um funcionário, mas eu enviei errado, tá? O funcionário, ao invés de eu colocar lá José Silva, é José da Silva. Isso daí não é uma inclusão, tá? Isso é uma alteração. Tá ok, pessoal? E a gente vai deixar para tirar as dúvidas para o final, para não atrapalhar os demais, tá bom? Então, como tem gente ouvindo aí, eu vou dar continuidade. Aqui, ó, eu vou voltar a falar. Quando eu faço o envio do 2200, a partir desse momento, tudo que eu fizer no cadastro do funcionário vai ter um reflexo para mim, tá? Isso agora eu estou falando só do funcionário. Então, o que pode gerar para o funcionário em relação à alteração? Ele pode gerar o 2205 ou ele pode gerar o 2206, tá? O 2205, ele se refere a cadastro do trabalhador, que era o exemplo que eu estava dando para vocês do dependente, tá? Então, o dependente, ele vai dentro do 2200. Se por um acaso
Eu fiz a admissão de um funcionário. Eu enviei o evento 2200. Só que eu me esqueci de informar o dependente dele. Isso não é uma inclusão. Isso é uma alteração. Por quê? Porque eu estou alterando uma informação que foi errada. Tá certo? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enviar o 2205? Não. Eu tenho que retificar o 2200. Tá bom? Até porque, pessoal, se vocês, toda vez que vocês acessarem o cadastro do funcionário e pedir para ser uma inclusão, isso pode trazer erro depois. Por quê? Porque eu vou ter um 2200 na base de social com a data de início em 1/7, por exemplo. Aí eu alterei, eu esqueci de colocar, coloquei o nome do funcionário errado. Aí eu pedi que fosse uma inclusão. Não é um processo certo, mas vamos supor que eu enviei o 2205. Aí o 2205 vai constar lá no E-Social com a data de início 1/7/2018. Aí eu lembrei que eu não informei o dependente. Então eu vou acessar de novo e eu vou pedir que seja mais uma inclusão. Se vocês perceberem, eu vou ter dois 2205 lá no E-Social com data de alteração a partir de 1/7. E olha como essas informações estão erradas. Porque como que eu tenho tanta alteração em um mês que eu deveria ter apenas o 2200, tá? Porque no 2200 tem que ir o nome desse funcionário desde a admissão e tem que ir os dependentes desde a admissão. Então, nesse caso, não é inclusão, tá? É alteração. A gente tem que alterar uma informação que foi prestada de forma errada. Então, a gente vai retificar o 2200, tá? Quanto ao 2206, são alterações do contrato de trabalho do funcionário. Então, se vocês fizerem uma alteração de cargo, uma alteração de salário, o sistema mesmo vai trazer para vocês esses eventos de alterações, tá? Então, é só vocês ficarem atentos a esse numerador aqui, que fica em cima do ícone de social, que ele sempre vai atualizar e sempre vai acrescentar um número a mais aqui em todas as alterações que vocês fizerem e tiver que ser prestadas ao E-Social, tá? Então, por exemplo, eu mandei o 2200 de um funcionário no mês 7. Aí lá no mês 8, nasceu um filho dele. Isso sim é uma inclusão de informação, tá? Porque é um dado que eu não tinha que informar na admissão dele. E é uma informação que passou a existir a partir da competência X, tá? Então é assim que a gente tem que começar a separar quando a gente vai pedir uma alteração ou uma inclusão. Porque senão depois vai começar a aparecer erro para vocês no E-Social falando que o evento já consta lá e que não pode ser enviado por questão de duplicidade. Porque nessa questão, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, de admissão, que altera nome, aí esqueceu de colocar dependente, esqueceu de colocar o nome da rua, esqueceu de pôr o número e sempre for pedindo que seja uma inclusão, está errado, tá? Se essas informações deveriam ser enviadas desde a admissão, então eu tenho que fazer uma retificação do 2200, tá bom? Sobre alteração cadastral, pessoal, é isso, tá? Infelizmente eu não vou conseguir simular aqui porque não está validando no site do E-Social. Mas sobre o 2205 e o 2206 são as alterações que vocês vão começar a fazer aí na rotina. São reajuste de dissídio, o funcionário mudou de função. Tudo que vocês incluírem ou alterar vai ser gerado um novo evento para envio do E-Social, tá bom? Eu vou fazer o envio do 2205 e do 2206 novamente, só para que ele saia da tela, tá? Então, eu cliquei aqui, pedi para enviar e foi. Agora, ainda falando de alteração, eu vou voltar um pouquinho lá no 2306, tá? Então, o 2306, ele também se refere à alteração, só que ele é para os trabalhadores sem vínculos, tá bom? Então, como eu expliquei ali em cima, o 2205, ele vai ser gerado tanto para o funcionário quanto para o sócio estagiário. O 2306 vai ser gerado só para o sócio ou estagiário, tá bom? Esse evento aqui é de alteração contratual. Então, quando vocês forem lá no cadastro do sócio, mudar um cargo, por exemplo, é nesse evento que vai ser enviado, tá? Eu vou selecionar o 2306 e vou pedir para enviar.
Pessoal, como é que tá? Vocês estão com muito problema aí ainda? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo, Milena. Teoricamente é isso mesmo. O que é uma explicação, um resumo muito bom. Tudo que vocês tiverem de alteração, aí sim vocês vão pedir que seja uma inclusão. Por quê? É uma informação nova, é um dado novo, tá? Então, se precisar corrigir uma informação do 2200, então aí é uma retificação. Ó, sobre onde eu enviei, pessoal, é no mesmo botãozinho, tá? Ó, seleciona o evento. Eu vou selecionar, mas eu não vou enviar, tá? É aqui embaixo, ó, gerar/enviar, tá? O processo de envio da segunda fase, ele é na mesma tela da primeira fase, tá, gente? Então não muda nada. A única coisa que muda é na hora de dar a carga inicial, tá? Que a gente tem que selecionar o segundo grupo. Tá? Então, voltando lá, ó. Agora, a gente já falou de alteração cadastral, tá? Então, ó, resumindo, 2190, admissão preliminar para quem não tem todas as informações do funcionário. Precisou fazer a admissão preliminar? Ok, envia um dia anterior. Depois não se esquece que tem que enviar o 2200, obrigatoriamente, tá? Enviei o 2200. Eu precisei alterar alguma informação que deveria constar desde a admissão? Então é uma retificação. Alterei alguma informação que tem que ser válida a partir de determinada competência que não seja admissão? Então é uma inclusão. E aí eu vou gerar o 2205 ou o 2206 de acordo com o campo que eu mexi, tá? De acordo com o campo que eu alterei no sistema, o DP Cuca vai trazer para vocês o 2205 ou o 2206, tá? Para o zero, cadastro inicial, precisei fazer alguma alteração que seja válida a partir de determinada competência? Então, para isso, eu fiz o envio do evento 2206. O 2205 também gera para o sócio, tá? Mesma regrinha do funcionário. Precisou mexer em alguma coisa que deveria constar na admissão? Retificação, tá? Precisou informar alguma coisa que tem nova validade? Inclusão, tá bom? E aí é um novo evento que vai enviar. Agora, pessoal, que a gente já falou de cadastro inicial de vínculo, essas informações aí que eu passei para vocês, elas têm que ser enviadas nessa sequência, tá? Assim, o 2205 e o 2206 não tem uma sequência. Ah, primeiro envio o 2205 ou 06. Independente, pode selecionar os dois e enviar, tá? Agora, vocês não podem enviar alteração antes do cadastramento inicial, ok? Então, agora eu vou falar para vocês aqui do afastamento, tá? O afastamento é o evento S2230. Esse evento aqui pode ser que traga muito problema para vocês, tá? Por quê? Quando a gente faz um cadastro de afastamento no sistema, lá no DP Cuca, vamos supor que eu já cadastrei o início e o término, né? Logicamente, porque senão não vai acontecer dessa forma. Então, ó, se eu cadastrei um afastamento para o funcionário, já com o início e com o término, automaticamente o sistema vai trazer aqui no evento 2230 um registro para cada evento desse. Então, ele vai trazer um registro para o início do afastamento. Então, ele vai estar escrito afastamento, a data de início e o motivo. E ele vai trazer também o retorno desse afastamento, tá? Vocês podem ver que são informações separadas, tá? O término não está junto com o início. E não pode. Por quê? Porque existem prazos para enviar. Então, eu não posso simplesmente cadastrar um afastamento com início e término e mandar os dois. O E-Social, existem alguns prazos. Se você estiver muito longe desse prazo, ele nem vai aceitar o retorno do afastamento. Tá ok? Então, assim, qual que é a regra que vocês têm que seguir obrigatoriamente nessa questão do afastamento? Pessoal, sempre faça o envio na ordem cronológica, tá? Por quê? Vamos supor, eu sempre deixo para cadastrar os afastamentos tudo junto. Então, no final desse mês, eu fui lá e cadastrei, meu funcionário teve 4 afastamentos. Então, eu fui lá e cadastrei os 4. Do dia 1 ao dia 4, do dia 5 ao dia 8 e assim vai. Quando você foi lá no DP Cuca e cadastrou esses 4 afastamentos, aqui para o 2230 vai aparecer 8 registros, tá?
Então, vamos considerar que vocês incluíram o início e o término. Vai aparecer 8 registros aqui. Um para o início e para o término do primeiro afastamento, um para o início e para o término do segundo, e assim sucessivamente. Agora, aonde que está o problema disso? O problema, pessoal, é que se vocês selecionarem tudo e tentar enviar tudo, isso pode ser um grande problema. Por quê? Assim como eu expliquei para vocês lá na primeira fase, quando a gente seleciona vários eventos de uma vez só, a gente está fazendo o envio em lote, tá? E não significa que o e-social vai receber primeiro o início que começou lá no dia 1/6. Não. Pode ser que ele receba primeiro o afastamento que tem início em 1/6 e o término de um afastamento que terminou no final do mês. Isso daí vai gerar uma dor de cabeça para vocês. Então, a gente não sabe qual que é a ordem que o e-social vai receber quando a gente faz o envio em lote, tá? E a mesma coisa acontece quando o evento vai para processamento. Então, o que eu tenho que fazer? Seleciona primeiro o início e faça o envio do início desse afastamento. Enquanto o início desse afastamento que começou primeiro não tiver na base do e-social, não faça o envio de outros, tá? Por quê? Vamos supor que eu tenha um afastamento que começou em 1/6 e terminou dia 6/6. Tá? Então, ó, início 1/6 e terminou dia 5/6. Aí depois o funcionário afastou de novo lá no dia 7/6 e voltou no dia 15/6. Então, eu vou ter todas essas informações aqui na tela do e-social. Se eu selecionar os 4 registros, pode ser que o e-social receba de forma errada, tá? Então, se o e-social ele receber primeiro o início do dia 1 e receber o término do dia 15, para o e-social, esse afastamento já está fechado. Então, ele vai estar vendo que o funcionário está afastado do dia 1 ao dia 15. Mas isso está errado. E aí, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar enviar o término do dia 5, porque o do dia 5 ficou lá parado em processamento. O que o e-social vai falar para mim? Ele vai falar que eu não posso fazer o envio desse término de afastamento porque o funcionário já está afastado, tá? Então, a gente tem que seguir essa regra, tem que seguir essa ordem. Seleciona primeiro o início e envia. Se o evento foi para processamento, detalhe mais importante ainda, vai lá e consulta lote até o evento constar na base do social, tá? A gente teve alguns problemas aqui de, por exemplo, o cliente foi lá, selecionou todos os afastamentos e eles foram tudo para processamento. Ficou apenas uns 2 registros de afastamento lá no pendentes para envio. Aí o que foi feito? Acessou o processamento, selecionou tudo e pediu para consulta lote tudo de uma vez. Virou uma bagunça, porque foi um início para o social com outro término. Aí depois, quando a gente tentava enviar o outro evento, ele falava que o funcionário estava afastado, que tinha que excluir o término, tá? Então não pode, tem que seguir essa sequência. Primeiro os inícios, do primeiro para o final e depois o término. Se precisar excluir, então vamos supor que eu fui lá e enviei meus afastamentos tudo errado. O que vocês vão ter que fazer? Excluir os afastamentos de trás para frente. Então, eu vou excluir nesse exemplo aqui, primeiro o afastamento do dia 15, depois eu vou excluir o início do dia 7, e aí, com esse processo que eu estou fazendo, ele vai começar a gerar a carga dos eventos 3.000 para mim, tá? E aí, eu vou precisar falar para a social, olha, social, eu estou excluindo o afastamento que teve início no dia 7, eu estou excluindo o término que teve no dia 15, tá? Então, tem que seguir essa regra. Os afastamentos têm prazo para envio, tá bom? Que nem eu comentei anteriormente, se vocês tentarem enviar um afastamento que está com prazo longo ainda, que não é para ser enviado, ele vai dar erro, vai falar que tem que esperar a data para poder fazer o envio desse afastamento. E outra questão é sobre as férias, tá? As férias, ela vai ser gerada como afastamento para social. Então, aqui vocês podem ver que tem um registro do período aquisitivo para mim, ó. Para esse funcionário aqui de código número 1, ele está trazendo essas férias do início do dia 1/6 até 31/5, que é o aquisitivo dele. E aqui ele traz o gozo, tá bom? E ele traz o motivo do afastamento, que no caso das férias é 15, tá certo? Outro detalhe, pessoal. Eu tive um funcionário que saiu de... Vou até usar esse exemplo aqui, ó. O funcionário saiu de férias dia 15/7 a 13/8. Eu enviei essas férias. Mas agora eu descobri que o funcionário tem um afastamento no começo do mês.
Vocês não vão conseguir enviar o início desse afastamento. Porque quando vocês forem tentar enviar o início, o E-Social ainda não vai ver que tem um término, porque primeiro tem que enviar o início do afastamento. E aí ele vai falar que o funcionário está de férias. Ele vai falar que tem que excluir primeiro esse afastamento que está lá, que no caso é as férias do funcionário. Ele tem que estar ativo, para depois vocês enviarem o início do afastamento, enviar o término do afastamento e depois enviar essas férias. Tá bom? Vou dar uma olhadinha mais uma vez para ver se muita gente está com problema ainda. Bom, ainda bem que são só algumas dúvidas, ninguém reclamando que tá sem áudio. Eu vou deixar as perguntas para depois, tá? Para não atrapalhar os outros. Luísa, por favor, pessoal, vai anotando aí, tá? Essas dúvidas que vocês estão tendo para falar depois. Bom, aqui, ó, só dando uma pincelada no evento de afastamento, que nem eu fiz nos outros eventos. Tudo que eu cadastrar de afastamento para o funcionário vai ser gerado no 2230, inclusive as férias, tá? Como o evento de afastamento, ele tem que enviar primeiro o início e depois o término, então a gente não pode se esquecer que primeiro tem que enviar o início, depois que esse início constar na base de social, eu envio o término. Se eu tiver um outro afastamento, aí eu vou enviando sucessivamente, tá? Não pode pular ordem, senão vocês vão ter esse problema que eu acabei de explicar agora, tá? Eu vou selecionar o meu evento 2230 e vou pedir para enviar, gerar/enviar, tá? Só para sair daqui, para ficar menos evento para a gente visualizar. Aqui, pessoal, ó, o próximo evento que está aparecendo para mim é o evento de aviso prévio. O evento de aviso prévio, ele sempre vai ser gerado quando eu colocar um funcionário de aviso, tá? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, na tela do DP, eventos funcionários, eu vou alterar um funcionário, esse funcionário já está até demitido. E aqui, ó, são essas as informações de aviso, ó, data do aviso prévio, data de previsão do desligamento. Aí aqui no caso, eu teria que informar trabalhado ou misto, né? Que são os tipos de aviso que existem a serem cumpridos. E aí eu não colocaria mais nada nesses campos aqui. O único campo que eu tenho que preencher é esse daqui, ó. Tipo de aviso prévio social, tá? Esse campo aqui e esse campo data prevista para o desligamento, eles são obrigatórios no envio do evento 2250, tá bom? Então, hoje vocês estão acostumados a cadastrar só a data do aviso e o tipo de aviso. Agora tem que preencher também a data do aviso, a data prevista para o desligamento e o tipo de aviso prévio no social, tá? Esses 4 campinhos aqui vão ser obrigatórios para o envio do 2250. Vamos supor, pessoal, que eu tive um funcionário, eu dei o aviso para ele e eu enviei o 2250. Só que o funcionário não vai mais ser mandado embora, tá? A empresa mudou de ideia ou o funcionário mudou de ideia e ele não quer mais sair da empresa. Nesse caso, eu preciso mandar um evento de exclusão do aviso prévio? Eu não preciso, tá? Se eu simplesmente não enviar o desligamento, automaticamente o E-Social ele entende que esse funcionário cancelou o aviso prévio dele, tá bom? Então, o evento de aviso prévio, que é o 2250, ele não tem a obrigação de gerar uma exclusão, tá ok? Se vocês quiserem gerar uma exclusão, não tem problema. Até porque quando vocês, nesse exemplo que eu estou dando agora, se vocês acessarem o cadastro do funcionário e excluir as informações do aviso, se esse 2250 já constar na base do E-Social, automaticamente o sistema vai gerar um evento de exclusão para o aviso prévio desse funcionário, tá? Agora, se, por exemplo, eu cadastrei o aviso, o evento ficou na tela do pendente e eu ainda não enviei e fui lá excluir, o evento vai sumir também, tá? Eu tirei a informação e ele não estava na base, então ele vai ser excluído também. Agora, se ele já constar para o E-Social que teve um aviso prévio, quando eu retirar essas informações, ele vai gerar o evento de exclusão. Se vocês não quiserem enviar, não tem problema, porque de acordo com o manual, com o layout, ele fala que não tem a obrigatoriedade do evento de exclusão do aviso prévio,
tá certo? O aviso prévio indenizado não vai nesse aviso, tá? Isso daqui é só para o cumprimento do aviso. Então, quando o aviso for trabalhado ou quando for misto, eu preciso fazer o envio do 2250, tá bom? O envio dele é obrigatório, tá? Eu vou selecionar aqui, gerar e enviar. Para mim, ele deu um erro aqui, ó. Ele tá falando que meu funcionário tá sem PIS. Ele tá sem PIS porque ele é um estagiário, tá? Eu não coloquei o PIS para ele. Eu vou só excluir esse evento, tá, pessoal? Agora, eu vou falar para vocês do evento de desligamento. Já que a gente estava falando do evento de aviso, eu já vou passar para o evento de desligamento. O evento de desligamento, ele também tem um prazo, tá? Como vocês sabem aí, 10 dias antes do funcionário ser mandado embora, tem que fazer o envio do evento 2299. Esse evento aqui, enquanto vocês estiverem na fase dos eventos não periódicos, ele não vai levar cálculo, tá? Ele vai levar só as informações do desligamento. Quais são essas informações do desligamento? As informações da palheta rescisão/transferência, tá? Então, aqui, ó, no caso desse funcionário, ele vai levar tudo que eu tenho cadastrado aqui, certo? Pessoal, tem alguns clientes que perguntam assim pra gente, eu tô fazendo uma transferência e o sistema tá me pedindo o campo de indicador de cumprimento do aviso prévio, mas o que é isso? Se eu tô fazendo uma transferência, eu não tô cadastrando aviso. Pessoal, essa informação é obrigatória, tá? É esse campo aqui que o sistema pede, ó. Indicador de cumprimento de aviso prévio. Não é esse de cima. O tipo de aviso prévio, ele só vai ser obrigatório no 2250, tá? Esse campo de indicador de cumprimento de aviso prévio, de acordo com o layout, ele é obrigatório em qualquer desligamento. E a transferência, ela se caracteriza por um desligamento. O funcionário está saindo da empresa. Então, nesse caso, ó, é só selecionar a opção que melhor se enquadra. Aqui a gente tem cumprimento total, cumprimento parcial, cumprimento por iniciativa do empregador, outras hipóteses de cumprimento parcial e aviso prévio indenizado ou não exigível, tá? Então, tem que marcar, tem que selecionar para poder fazer o envio, até porque quando vocês forem fazer a entrega do 2299, ele vai acusar a falta desse campo. Primeiro que vocês não vão conseguir gravar sem, tá? Mas se vocês conseguissem, ele ia pedir essa informação porque ela é de preenchimento obrigatório, tá bom? Pessoal, sobre o desligamento, o que eu queria falar com vocês? Ele vai ser gerado sempre que eu tiver um desligamento na empresa, e isso serve para própria rescisão ou para transferência, que é o que a gente estava conversando agora. Um detalhe. Quando a gente faz a transferência de um funcionário de uma matriz para filial, se você fizer isso pelo sistema, vocês vão perceber que lá na empresa recebedora, aqui nesse campinho aqui, ó, indicador de admissão, tipo de admissão, ele vai constar como admissão e não como transferência, certo? Então, vamos supor que eu tenha matriz e filial. Vou dar um exemplo de matriz e filial. E o funcionário estava na matriz e ele foi para a filial. Então, eu fui lá, cadastrei a transferência dele em 31 de maio para a filial. Lá na filial, quando chegar no mês de junho, quando chegar não, né? Já foi. Mas quando eu acessar o mês de junho, se vocês acessarem o cadastro desse funcionário, vai estar como admissão. Não vai estar como transferência, tá? Por quê? Porque quando a transferência é feita pela mesma raiz de CNPJ, esse campo ele tem que ser levado para a social como admissão. Tá? Eu acho que alguns de vocês aí já devem ter pego um erro no e-social que ele fala assim que o grupo de sucessão do vínculo trabalhista não deve ser preenchido ou deve ser preenchido. Esse grupo ele vai pedir a informação quando eu tenho algum dado cadastrado. Então, se por um acaso aqui no tipo de admissão eu colocar como transferência, ele vai pedir a informação dos outros campos. Mas no caso de matriz e filial ou de filial para filial, empresas que sejam da mesma raiz de CNPJ, não é considerada entrada de transferência, tá? Para o e-social. Vai ser considerada como admissão normal. Vocês podem visualizar que a data de admissão vai ficar correta, vai ficar a data de admissão antiga, vai constar a data de transferência de entrada, mas aqui no tipo de admissão tem que constar como admissão. Tá bom?
aí, a gente faz o envio do 22,99, que são os desligamentos. Quando vocês estiverem lá na fase dos eventos periódicos, sempre que vocês fizerem uma demissão, aí já vai começar a gerar o grupo de remuneração dentro desse evento 22,99, tá bom? Então, enquanto vocês estiverem na fase dos eventos não periódicos, que é setembro e outubro, toda rescisão vai gerar só dado cadastral. A partir de novembro, vai gerar o próprio cálculo da rescisão dentro desse 22,99. Então, eu vou selecionar aqui e vou pedir para enviar. Ó, só voltando no caso da transferência, se por acaso eu fizer a transferência de funcionário para a mesma raiz de CNPJ, que é o exemplo que eu estava dando, assim que eu fizer o desligamento, automaticamente o sistema vai criar um evento de alteração cadastral lá para o funcionário da empresa filial, tá? Então, nesse caso, o que ele vai gerar? Ele vai gerar um 2206 para a empresa que o funcionário tá, porque ele vai falar que ele teve uma alteração de salário, por exemplo, que vai ser a partir da data de entrada dele, tá ok? Então, se acontecer a situação, é só dar uma olhadinha lá no motivo do evento, porque quando a gente gera um evento para o social, ele traz aqui o motivo, tá? É só a gente olhar qual que é a descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida do porquê que esse evento apareceu na tela, é só vocês entrarem em contato com a gente, tá ok? Falando em desligamento, para os trabalhadores sem vínculos também tem o desligamento, que no caso é o 23,99, tá bom? O 22,99 é o desligamento dos funcionários. O 23,99 é o desligamento dos sócios e do estagiário, do cooperado. Se eu tiver um término para ele, é através desse evento que eu vou informar a preço social, tá bom? Então aqui, ó, vou selecionar e vou pedir para enviar. Aqui para mim, pessoal, só constou o evento 2260, que é o evento correspondente às convocações para o funcionário intermitente, tá? Então, eu acredito que muitos de vocês aí têm essa situação de trabalho intermitente, né? Quando vocês tiverem algum funcionário que é intermitente, antes de enviar o 2200, o 1200, desculpa, deles, vocês vão ter que enviar a convocação, tá? A convocação tem que ser enviada através desse evento, para depois prestar as demais informações do funcionário intermitente. Todas as convocações têm que ser enviadas, tá, pessoal? Aqui nessa tela, tudo que vocês derem carga vai ser por mês. Quando vocês vão começar a perceber que todo mês que eu fizer uma alteração vai aparecer aqui, tá? Então aqui, ó, para mim acabou. Os meus eventos que estavam aqui na tela, eu enviei tudo. Mas eu quero falar ainda do evento de reintegração. Eu não tenho nenhum aqui cadastrado, tá? Mas é o evento S2298. Então, para vocês que têm algum funcionário aí que estava demitido e que precisou fazer a reintegração deles, essa informação ela tem que ser prestada para o E-Social, tá? Aqui na minha tela de cálculos, ó, pessoal, desculpa, tá? Aqui, ó, voltando, deixei no mudo rapidinho. Então, aqui, ó, quando eu precisar fazer uma reintegração, eu tenho que vir aqui no cadastro do funcionário, nessa palhetinha de rescisão transferência, e vocês vão perceber que aqui eu tenho uma palhetinha de reintegração, tá? É aqui que eu vou preencher os dados de reintegração dele. Quando eu fizer isso, o funcionário ele vai voltar a ficar ativo no sistema e vai ser gerado um 2298 para eu informar para o E-Social que se trata de uma reintegração. Tá ok?
Pessoal, aqui, ó, mais um evento que eu queria falar, que não tá aqui, mas a gente já comentou, é o exclusão, tá? Então, sempre que eu precisar fazer a exclusão de alguma informação, por exemplo, ó, aqui eu tenho meu evento, cadê o aviso prévio? Vou falar sobre ele. Então, ó, como eu tinha falado para vocês antes, aí eu excluí o meu evento de aviso prévio. Porque eu tinha cadastrado ele para um estagiário e ele estava sem PIS. Aí, por conta do erro, eu fui lá e excluí. Mas aqui, ó, por exemplo, no caso do afastamento, sempre que vocês tiverem uma informação que já foi para o e-social e vocês precisarem retirar essa informação, vai ser gerado um evento de exclusão, tá? Então, aqui, ó, eu vim aqui no cadastro da Maria, alterei e excluí as férias dela, tá? Vocês podem ver que aqui no meu numerador do e-social, ele já está aparecendo o número 1. Então, ele está falando para mim que eu tenho um evento de exclusão para as férias, tá? Se vocês observarem, o meu número de recibo ele é diferente do de vocês, tá? O de vocês é um número bem maior. O meu ele é um número pequeno porque eu não estou tendo a validação do e-social. Isso aqui é um controle do sistema quando a gente está fazendo o teste, tá? Então, por exemplo, quando eu faço a exclusão, o número de recibo ele vai relacionar com o evento de férias que consta lá na base do e-social, tá? Então, aqui, ó, vocês podem observar, ó, funcionário Maria, férias, número do recibo, 5224. Aí, se eu vier aqui, ele vai trazer para mim 5224. Quando eu fazer o envio do evento de exclusão para a base do e-social, vocês vão perceber que dentro do XML, ele também faz a relação ao número de recibo, tá bom? Então, aqui, ó, vocês podem perceber que ele traz o código do evento que foi excluído, que no caso é o de afastamento, e ele traz o número de recibo do evento para o e-social saber qual foi o registro que eu excluí. Então, vamos lá. Pessoal, ó, só para a gente passar para as dúvidas agora, o que tinha de evento não periódico para ser enviado, eu demonstrei para vocês, tá? Então, tudo que tem aqui, mais o evento de reintegração, é o que muito provavelmente vai acontecer para vocês. Alguns, com certeza, vai acontecer, né? Acho que a exceção mesmo vai ser só a reintegração, que eu acho que é e o intermitente, que pode ser que vocês não tenham funcionários intermitentes. Mas, tirando isso, se tiver sócio, estagiário na empresa, todos os eventos que tá aqui, vocês vão passar por experiência aí no e-social, tá? Vocês vão ter todos esses eventos aqui para fazer entrega. E a gente tem que tentar seguir essa sequência para não ter problema.